Olá, boa tarde. Aliás, uma ótima tarde, né? Fim de semana chegando e começando mais um Na Rede da Record. E vamos começar o programa mostrando uma imagem triste, né? Que aconteceu ontem em Santiago. Confere aí para você ver como é que foi, caso você não tenha acompanhado esse jogo. Foram meus amigos, dois gols do Chile aí, que mandou o Brasil para casa novamente depois de 15 anos que não perdia. Essa seleção, sinceramente, inclusive os jogadores, a maioria deles que estão aí, são os do vexame do 7-1 na Copa do Brasil, né? Aliás, na Copa do Mundo. Ou seja, tá aí, o Brasil perdeu mais uma chance e o Bruno já tinha cantado a bola. Bruno, você tava careca de saber que isso ia acontecer, né? Não? Piadinha boa. Rapaz, que piada boa. Por isso que você piada não vai de sexta-feira, você não vai no plágio. Tá vendo? Todo mundo é assim, tô falando de esporte, tô falando de comédia aqui não. Não, eu cantei a pedra, né, cara? O Chile tem uma seleção que está muito mais forte que a seleção brasileira, não só questão de entrosamento, mas o técnico deles já está há bastante tempo com esse trabalho, então está colhendo os frutos. O Brasil foi goleado pelo 7-1, mas a consequência inicia lá atrás. Particularmente, fui no jogo, falei... A equipe de Brejinho também tem uma equipe bem mais forte. Não, do Interporto não vem com essa não, meu irmão. O Interporto bate essa seleção aí. Olha, o Brasil, eu vi o jogo Brasil e Chile pela Copa do Mundo ano passado, pelas quartas de final, e sinceramente o Brasil não merecia ter ganhado aquele jogo. Aquele jogo ganhou nos pênaltis, mas aquele jogo já foi um prenúncio do que viria pela frente. E ontem era pedra cantada, 2-0 para o Chile, apesar de que o Brasil não jogou mal, jogou bem, teve oportunidades, mas dentro de casa o Chile realmente não deu sopa pro azar. E nós estamos aqui com o São Paulino, né, que inclusive veio falar um pouquinho sobre... Um São Paulino não, né, gente, é o Matheus, ele já veio outras vezes. É a 17ª vez que eu venho aqui. Pois é, viemos falar um pouquinho dessas mudanças do São Paulo e do jogo. Você assistiu o jogo ontem, Matheus? Assisti, e você viu que o Brasil tá entrando pra história, né? Primeiro perdeu de 7-1, nunca tinha perdido, levado uma goleada. Depois perdeu pro Chile, nunca tinha perdido pro Chile. Pessoal, se ele não vai pra Copa do Mundo, primeiro, ele é a única seleção que foi pra Participou de todas as Copas do Mundo, da seleção brasileira. Eu acho difícil. Eu também São acho. 4 que classificam direto, o quinto vai pra repescagem contra o time da Oceania. Meu amigo, eu não tô achando tão difícil assim não, Bruno, sinceramente. Não. Agora, mas deixa eu deixar registrado logo aqui, né, que o Brasil perdeu para o Chile, atual campeão da América, 2-0. Tudo bem, tinha 15 anos que nunca tinha perdido, são 15 jogos invictos, nunca tinha perdido para o Chile. Acho que demorou, já deveria ter perdido, mas foram tudo bem. 11 vitórias e 4 empates, não foi isso? É um resultado compreensível. Agora, a Argentina, amigo, a Argentina perdeu dentro de casa. A única coisa que alivia a gente é a Argentina. A nossa dor a Argentina perdeu pro Equador dentro de casa, 2-0. Então, amigo, tá beleza, tá tudo em casa. Não é muito bom a gente ficar falando um pouco desses outros times, que vai que o Brasil enfrenta aí um time desse nível. É o próximo jogo, é o próximo sinceramente, jogo, né? Não, mas foi o que o Bruno falou, o Chile mereceu. O Chile tá com um time muito bem treinado, um time muito bem composto. O Sampaoli tá fazendo um ótimo trabalho na seleção chilena, não tem como discutir. Agora, a Argentina é a atual vice-campeã do mundo, atual vice-campeã da América e tomou de 2-0 do Equador, jogando bem o Equador, poderia ter feito mais. Sim. Olha, a Argentina tem um time forte, Matheus, não pode nem dizer, tava sem o Lionel Messi, igual tem gente querendo botar desculpa no Brasil que tá sem o Neymar. Não pode usar isso como desculpa, porque a seleção argentina tem um ótimo elenco e tomou de 2-0 dentro de casa, isso aqui importa. Um exemplo é a seleção alemã, né, que venceu. Não depende de um jogador só. Todo mundo tem a sua parcela e todo mundo é bom por igual, porque assim, a gente enfrenta muito esse problema no Brasil que todo mundo depende do Neymar, porque o Neymar, aí todo mundo fala essa desculpa que o Bruno falou. Neymar dependência, porque o Neymar jogou, o Brasil não ganhou. Pelo amor de Deus, gente. Não é assim. Eu acho que foi ali uma sucessão de, não vamos dizer de erros, mas de falhas, sim. De Alguém falhas liga pro Dunga, pelo amor de Deus, do time. Pois é, numa atuação apagada de Oscar, ele praticamente não estava lá, né? E com o Hulk se sacrificando para executar a função de centroavante que não era dele. Ou seja, o Oscar não só lascou a posição dele, como lascou também a do Hulk. Vale o registro também que o Douglas jogou muito bem. O Douglas jogou bem ali pela esquerda. Acho que ele
conseguiu, através do jogo que ele está desempenhando muito bem no Bayern de Munique, ganhar confiança. E isso, ele trouxe essa confiança para o jogo da seleção brasileira. Mas deixa eu fazer um outro registro aqui, Vinícius, só para não deixar passar em branco, claro, que a Alemanha perdeu para a Irlanda do Norte 1-0 nas eliminatórias da Eurocopa. Então, foi um dia ruim para o Brasil, mas foi ruim para os outros também. Você tá feliz? Eu tô Se feliz. a Alemanha perdeu e ganhou do Brasil, imagina onde é que o A Brasil não Alemanha tá. perdeu para a Irlanda do Norte. Não. A Argentina Agora, perdeu para o Equador. Amigo, tá tudo em Eu casa. quero saber pra você aí de casa como é que tá o Brasil. O que você acha? Teve um lance ali que, na minha opinião, o William deveria ter batido. Né? Aquela falta, né? Falta lá. O Eu William também deveria ter batido aquela falta, O já Oscar que era ele pegou de que vinha batendo as Sim. faltas e vinha fazendo gol. Ou qualquer A maioria outro. das Ou vezes, né? bota o Dunga pra bater a Até falta. o Fred Pelo amor podia de ter Deus. batido aquela falta. O que eu acho que era Oscar, gol. O Oscar não dá. Não, cara. Pois é, o Oscar pisou na bola literalmente aí e deixou a gente na mão. Mas você acha que se o Oscar não tivesse nesse jogo, a gente teria um placar diferente? Você acha que foi ele mesmo o problema âncora do Brasil ou não? Manda um áudio pra gente até o final do programa no 9282-3640 e dê sua opinião aí. Fala o que você achou daquele jogo. O Bruno disse que o Brasil mérito jogou chileno. bem. É Eu mérito sinceramente... Não, que o Chile jogou bem eu concordo. Eu só não concordo que o Brasil jogou bem. Não, eu assisti esse jogo também. Ele não jogou mal. Ele criou chance, teve oportunidade de fazer gol. Pra quem Antes tá mesmo buscando do uma que o classificação Chile- foi mediano. O jogo Não, deles, mas entendeu? é o O Cafu olha- ainda falou mais cedo que quem está esperando que o Brasil, numa entrevista, ele falou quem está esperando que o Brasil vá passar vergonha, vá não sei o que, vai se surpreender. Não teve surpresa pra mim. Não, contra o Chile eu não esperava muita coisa, não. Eu acho que o Brasil, inclusive, esperava menos do Brasil. Eu acho que o time ainda criou chances antes mesmo de tomar o gol, ele teve chances de fazer gol. Depois o Ricardo Oliveira entrou logo depois do 1-0, também teve algumas chances de finalizar pro gol. Eu acho que o Brasil teve um jogo que rendeu bem mais do que ele vinha jogando nos outros Mas jogos. eu acho que um dos motivos também que foi os erros do Oscar, que tem essa enquete agora para você responder, é o seguinte: o jogo foi muito para a esquerda, ele subia muito pela esquerda, toda hora ela bola para ele cruzar. E aí, ou tiravam a bola dele, porque eu não acho que ele tem habilidade. Eu não acho que ele é um cara que sai fintando todo mundo e deixa o atacante. E para um time que tava, no um gol. time que, como vocês mesmos vêm dizendo, vem se destacando, que é o Chile, não era para fazer experiências no campo também, Claro. né, gente? Era para colocar ali os melhores que estão mais preparados e Na verdade vem a diferença, né? O Chile está com o mesmo elenco já há bastante tempo. É um time que está mais entrosado, por mais que as seleções tem um pouco tempo de preparação, como a seleção brasileira tem, o Chile também tem, a Argentina também tem. Mas se você for pegar a convocação desses dois times, a própria seleção colombiana, eles mantêm uma base. A seleção brasileira não, troca muito, tem muita mudança. Lógico, o Brasil tem muitos jogadores Esse eu acho habilidosos grande que problema. têm condição de estar defendendo a seleção brasileira, mas a base ela tem que ser Ela tem melhor que- mantida. Aham. E aí você tem o Oscar, que não vinha jogando nos jogos amistosos anteriormente, e agora ele já chegou já para ser titular, e era um cara que, sinceramente, eu acho que não ficou como sendo essa figura central para dar possibilidade dos jogadores de frente finalizarem. Você tem razão. Bom, vamos falar de outro assunto aqui rapidinho, ó. Para você que está procurando um jeito de combater esse calor, minha gente, que está cada vez mais forte, não deixe de conhecer os mais de 15 tipos de películas para sua casa, comércio e também para o seu automóvel. Vá conferir as películas próprias para para-brisa na Big Som, películas refletivas de segurança e decorativas também. E para o seu carro, as automotivas homologadas pelo Detran. A Big Som, gente, é a única instaladora autorizada da Intercontrol da região. Pois é, e mais, as películas instaladas pela Big Som têm garantia de até 10 anos. Big Som. Bom, voltando a falar aqui um pouquinho mais sobre a derrota do Brasil ontem para o Chile, lá em Santiago, né? Como a gente vinha dizendo, ó, o William e o Oscar são companheiros aí de equipe no Chelsea, né? No Chelsea, né? Não pode falar assim certinho, né? Se falar, você me corrige. Tem que ser Chelsea mesmo. Seria Chelsea, tá? Mas no Chelsea, para quem não conhece, e no Brasil, né? Só que parece que esse entrosamento não rolou Eu acho que ontem, né? se o Dunga estava esperando que os dois, por serem parceiros de Chelsea, fizesse a diferença no meio campo, isso não funcionou bem. O Willian até correu, se E sacrificou não tem nada a ver porque é outra equipe, né? Você contar que dois jogadores vão sair de uma equipe para jogar em outra equipe Que já estão entrosados com o não tem resto nada do a time ver. lá para entrar num outro time que O time primeira é a equipe vez, toda, dá. não são dois, não são três. Não dá. Sinceramente, Eu acho que novamente o Dunga... Eu acho que o Lucas Moura, né?
não o Lucas Lima. O Lucas Lima do Santos também entrou no final do jogo, tentou ainda dar um pouco mais de passe para o meio campo. Acho que o Lucas Moura seria um jogador ideal para o time, porque ele é um cara que leva a bola com mais velocidade. E aí, já que não está tendo entrosamento do grupo, não está tendo bom troca de passe, tem que usar um cara que pega a bola, vai para cima e usa da força mesmo para poder romper a barreira ali da defesa. Você aí de casa, bom, de técnico e louco todo mundo tem um pouco, né, gente? Fala a sua opinião aí pra gente, manda um áudio no 92823640 e diga onde foi que o time do Brasil errou ontem para perder novamente aí e deixar o Chile levar a vantagem. Manda um áudio pra gente, a gente vai para um rápido intervalo comercial, já voltamos com Na Rede, aguenta aí. Estamos de volta com Na Rede. Bom, falávamos aqui sobre as mudanças que, na nossa opinião, deveria acontecer, né, na seleção brasileira, e tem algumas acontecendo involuntariamente no São Paulo. Pois é, perdemos o Osório aí, que voltou para casa, tá indo pro México, né? E agora, como é que fica o São Paulo? Não, rapaz, ele é colombiano. Você não vai perder essa maneira de me corrigir ao vivo, né? A gente chama a gente do Plágio pra cá. A gente chama o Plágio pra cá. Fala que ele vai voltar pra cá. É do ladinho ali, pô. Deixa de ser chato. A geografia também tá mandando abraço, hein? O Plágio tá te chamando. Matheus, vamos conversar. Olha só, falando um pouquinho sobre São Paulo. Nós estamos com 2 campeonatos aí já praticamente se encerrando, né? Que é o Brasileirão e a Copa do Brasil. E essa mudança pro time de São Paulo pode ser extremamente arriscada. Você acha que melhora ou que piora agora a seleção do São Paulo? Eu acho que piora. Eu acho que piora, porque o Osório vinha fazendo um trabalho legal. Eu achei ele um cara muito corajoso, porque ele modificava muito o time. Ele colocava jogadores, por exemplo, um zagueiro jogando pela lateral, um lateral jogando de zagueiro, depois colocava um meia, que não era meia, era lateral. Ele mudava bastante, ele testava muito, ele se arriscou bastante. Isso por um lado é bom, isso por um lado é ruim. Por um lado é bom, porque pode dar certo, óbvio, e por um lado ruim, que o São Paulo perdeu muitos jogos por causa disso também. Alguns jogadores deixaram de jogar. Por outro lado, o Pato jogou muito com ele, jogou bastante, é um dos artilheiros do São Paulo, é o artilheiro do São Paulo. Ele rendeu bastante com o Osório. Com a entrada do Doriva, que para quem não sabe, campeão com o São Paulo em 93, Libertadores e Mundial, eu acho que é um técnico novo, com a cabeça nova. Treinou o Vasco antigamente, veio da Ponte Preta. Eu não conheço o trabalho do Doriva. Assim, só que eu acho que o Doriva foi um negocião, né? Tanto é que ele rompeu aí com a Ponte, o contrato com a Ponte para vir para o São Paulo. O Doriva foi campeão paulista com o Ituano ano passado. Foi campeão carioca com o Vasco esse ano. Estava comandando o Vasco no início do Campeonato Brasileiro, foi demitido. E agora, por último, ele estava comandando a Ponte Preta. Teve seus momentos com a Ponte, né, Bruno? Na reação da Ponte. A Ponte teve essa reação a partir da entrada do Doriva, que agora rompeu o contrato com a Ponte Preta para vir comandar o São Paulo. Eu espero que dê certo, mas confesso que fico um pouco tanto quanto preocupado, né? Porque afinal de contas o São Paulo ainda está lutando por uma vaga no G4 e está na semifinal da Copa do Brasil. E ainda tem a crise financeira que o time eu acho que né? A financeira hoje, eu acho que a do São Paulo é a de menos. Ela está com um problema político mesmo, da diretoria, que está dando confusão, está brigando, está saindo no tapa. Gente, está saindo no tapa, o vice com o presidente. Eu acho que o grande problema do São Paulo não é jogador, não é técnico. É que nem o Bruno falou, a diretoria é a presidência. A diretoria está bem amadora. Eu não era a favor do JJ. Eu não era a favor do Juvenal Juvencio. Só que também eu pensei que com a entrada do Aidar ia mudar bastante. E São Paulo ia ter uma alavancada. Só que está piorando. Ela não chega, não tem uma sequência boa. Ele fica oscilando. Uma hora bem, outra hora mal, uma hora bem. Eu acho que o grande problema do São Paulo é a diretoria. Eu acho que enquanto o São Paulo não se formar, não fixar uma diretoria boa, com comprometimento, que nem o Bruno falou, eu acho que o problema do São Paulo não é agora a grana, o problema do São Paulo é a diretoria, não é o técnico também. Você pode mudar, pode trazer o Muricy de volta, pode mudar 50 vezes o técnico, pode 50 vezes o jogador, que não é o problema. Não vai resolver. A gente tem que olhar para dentro de casa para ver o que está acontecendo, para depois ir lá para fora, no campo, jogar bola. E considerando isso, Matheus, na sua opinião de torcedor,
quais são as chances do São Paulo se destacar nesses dois campeonatos aí, tanto a Copa quanto o Brasileirão? O São Paulo vai pegar o Santos agora. Pois aí é que me preocupa, uma equipe em ascensão, que vem Mata-mata. que vem se destacando, que tem o melhor artilheiro aí, né, do campeonato do o primeiro jogo é em casa, depois é lá na Vila. Eu acho que assim, nosso grande problema é essas mudanças também, porque um técnico pensa de uma forma, outro técnico de outra. Os jogadores estavam com uma linha de sequência. O rodízio. Agora mudou. O rodízio que o Osório estava utilizando, até mesmo de posicionamento de jogadores, não só dos jogadores em si, eu acho que agora ele não vai ter mais. Eu acho que o Dorival vai já tentar manter um time fixo. E a partir desse time fixo vai fazer com que o São Paulo jogue. Agora vamos ver. Não sei se ele vai tentar dar prioridade para a Copa do Brasil ou para o Brasileiro, ou se vai tentar conciliar os dois. Vamos ver o que vai virar aí, né? Vamos esperar. Enquanto isso, os jogos da seleção, Brasil e Venezuela. Agora vamos falar um pouquinho aqui de formiga. Pois Tá na grama. Um assunto que incomoda, né, não, gente? Você de casa tem problema com cupim e formiga? Vou te apresentar aqui um produto de excelência. Termitox promove o controle de pragas infestantes de forma ecologicamente correta. Pois é, não agride a vida e nem o meio ambiente. Se você ainda não conhece Termitox, que já está aí no mercado há mais de 15 anos, tem que conferir. Você encontra toda a linha Termitox nas melhores lojas do ramo da capital e em todo o estado. Termitox. E a gente já tem a participação aí? Ah, estamos com um probleminha aqui. Bom, vamos continuar então falando aqui, né? Participa na segunda, hein, gente? Estamos esperando aí. Vamos participar na segunda. O ingresso vai estar aqui. Ou não. Voltando só um pouquinho à questão de São Paulo, eu pego um pouco do gancho que o Bruno falou da seleção brasileira, precisa ter a base, né? Eu acho que nem você falou, o Dorival não vai modificar mais. O São Paulo precisa daquela base, o São Paulo precisa muito de zaga. Deixa eu só aproveitar e entender. Vocês viram, gente, como que é bom a gente chamar uma pessoa assim que sabe participar? Ele já traz o gancho de volta ele mesmo. Claro. Não precisa chamar. Entendeu? Você quer me contratar, ele viu? se apresenta. Ele quer o meu posto, você tá vendo? Pois você tá preparado pro Bruno te zoando depois, Matheus? Bom, mas Matheus, falando sério agora, um pouquinho sobre esse jogo do Santos. Eu, particularmente, mesmo torcendo pro São Paulo, eu não tô com uma expectativa boa pro time, não. Cara, falando... Principalmente por se tratar de um mata-mata, né? Eu tô muito com medo, até por causa dessas mudanças. Mas eu acho que assim, o São Paulo, ele leva em casa, mas na Vila vai ser difícil. Eu não vou Placar, não vai falar? Eu não vou falar porque senão dá errado. Eu não Então, tenho beleza. Eu vou falar o placar do jogo da seleção só para dizer 1-0 Brasil, tá? Contra a Venezuela lá em Fortaleza. Gente, até mais. Até semana que vem. Espero vocês em um ótimo final de semana. Valeu, vamos ver como é que ficam os jogos aí, né?